Olá, olá. Está entrando no ar o programa Panorama Popular da TV NET. Né? Dia ensolarado, muito quente. E a gente, um dia bonito, a gente aqui curtindo esse dia maravilhoso aqui na zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Essa quentura que está abrasando, né, o clima da Mata Sul do estado de Pernambuco nos traz um pouco de apreensão, né, pois faz crer que quando as chuvas chegarem, vão chegar com força. E quando as chuvas chegam com força, chegam com muita força aqui em nossa região, nos causam alguns transtornos. Não que a chuva nos faça mal, pelo contrário, a chuva nos traz o bem, né? Os rios cheios, limpos, porque a gente sabe que o homem passa o ano inteiro jogando os detritos nos lençóis de nossos rios, né? E o que acontece? Nas nossas bacias hidrográficas, elas ficam sujas. E as chuvas, né, tem, além da missão de reflorestar, né, de trazer para nossas mesas os alimentos que consumimos, a vez que o Brasil é um país que não tem tanta irrigação, e aqui na nossa região quase zero, né, o sistema de irrigação para plantação, ela tem uma missão também de limpar, né, os nossos rios, né, das sujeiras que os homens jogam dentro, né, das bacias hidrográficas. Isso é um absurdo, isso é uma questão cultural, isso tem que ser mudado, né, e tem que os homens, né, nós seres humanos, tomarmos consciência que água é vida, né, e o planeta está aí precisando de água potável. Porque o planeta tem 3 vezes mais águas do que terra. Tá certo, mas água potável para o consumo humano, ele já é hoje o maior problema da humanidade, tá certo? Água para consumo, água para beber, para tomar banho, né? Para cozinhar, esse tipo de água, ele está muito pouco, está escasso, porque o homem está se encarregando de contaminar os lençóis freáticos, as bacias hidrográficas, e trazendo um grande problema para a humanidade, né? Hoje para limpar água para consumo já é um gasto enorme, né? Todos pagam uma conta caríssima mensalmente para ter água para consumo. Isso aí é preciso mudar, os governantes precisam educar o povo, né? Às vezes muita gente não tem culpa, porque ninguém peca por ignorância, né? As pessoas têm que ser conscientizadas, e cabe aos governantes trazer essas conscientização nas escolas públicas, exigir que as escolas privadas trabalhem essa questão. Bom, mas o tema hoje, né? A gente está sempre falando de meio ambiente, está sempre falando de chuva e de água, de enchente, né? A gente tem esse problema real de enchente aqui na zona da Mata Sul, nos dá muito medo quando vem enxurradas muito fortes, né? A região toda e as regiões também que põem água dentro do Rio Una e do Rio Pirangi e de seus afluentes, nos trazem problema, porque os nossos governos, atual e passados, nos prometeram 5 barragens, construíram só uma barragem, a de Serra Azul, e está aí as outras 4 para serem construídas, né? Para que esse problema do monitoramento das águas de enchentes de nossas bacias hidrográficas sejam monitoradas e controladas, né? Para que a gente não sofra com as enchentes e a água nos traga unicamente benefícios, né? Porque essa é a missão que Deus criou para a chuva e para os rios, trazer o bem para a sociedade, para os seres humanos, para os seres vivos, para as plantas, para os animais e para os homens também. Então, cabe a você e a mim estar sempre cobrando aos nossos governantes que construam nossas barragens, que cuidem dos nossos rios. E do povo também, né? Que não joguem detritos nas galerias, perto das bueiras, não joguem dentro dos rios. Vamos preservar o meio ambiente, vamos preservar nossas águas, tá, gente? Bom, mas hoje a gente continua aquele projeto que nós lançamos no mês de março, né? Que é o projeto de debater sobre saúde até a exaustão. Tá? E nós fechamos, como já dito no programa passado, com a nutricionista Leila, que nós vamos debater aqui até a exaustão, e a gente fechou para isso, para tratar de temas de saúde pública com
clínica Intimamente, tá? Que é aqui em Palmares e que tem várias especialidades, né, que trabalham com a saúde. E a gente hoje aqui está recebendo, né, o fisioterapeuta, né, que é especialista em quiropraxia e osteopatia. A gente trouxe ele aqui, né, o fisioterapeuta Manuel Neto. O fisioterapeuta Manuel Neto, ele trabalha no Hospital Regional de Palmares, né, que é uma referência no estado de Pernambuco e, por que não dizer também, uma referência, né, em todo o Nordeste, né, os hospitais regionais aqui de Pernambuco, né, eles atendem milhares de pessoas, né, e quando um profissional trabalha no regional, ele torna-se também, claro, uma referência. E por isso, né, a gente parabeniza a Intimamente por trazer esse profissional para dentro do seu quadro, né, da clínica, para disponibilizar, né, o trabalho do doutor Manuel Neto para toda a população da zona da Mata Sul do estado de Pernambuco. Então a gente, né, deseja que ele seja bem-vindo aos estúdios do programa Panorama Popular e dá a ele um bom dia. Bom dia. Bom dia, Manuel Neto. Tudo bom? Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Promover a saúde é importante, principalmente para a nossa região, que é uma região, apesar do hospital regional abranger grande parte das cidades aqui da Mata Sul até Alagoas, né? Norte de Alagoas, mas é uma região carente de saúde, carente de atendimentos, partes médicas e assistenciais. Mas é isso aí. Meu caro amigo fisioterapeuta, você é de Palmares ou você veio a Palmares? Onde você se formou? Me dê um pouquinho daí do seu perfil. Eu sou aqui de Palmares, filho da terra, nasci ali na Coab 1. Põe o microfone um pouquinho assim, mais perto. Ah, isso. Isso. Nasci aqui na Coab 1, Palmares, Pernambuco. Fui para Recife, fiz meu curso lá na Universidade Salgado de Oliveira. E, posteriormente, fiz pós-graduação em UTI adulto, depois fiz pós-graduação em neopediátrica, depois fiz um curso de formação em osteopatia, depois fiz um curso de formação em quiropraxia, entre outros cursos de formações que a gente for falar um pouquinho, entre dry needling, ventosoterapia, e aí a gente vai, né, fazendo esses cursos. Está sempre se qualificando, né, Manuel? Sempre fazendo todos os anos para melhor atender a população. A gente sabe, gente, só para que vocês, algumas pessoas que não têm informação, um profissional que trata da saúde e que ele se especializa, né, em UTI, né, ele é obrigado a saber, entender um pouco de tudo, porque a UTI já está dizendo, é um tratamento intensivo, né, um tratamento intensivo. A pessoa que está na UTI, ele precisa de cuidados profissionais realmente muito excelentes, muito qualificados, né? Um tratamento de excelência. O Hospital Regional, ele é referência aqui em UTI adulto e neopediátrica aqui na região. Temos também o Santa Rosa, que dá um suporte também. Mas lá no nosso hospital temos 2 UTIs, um adulto e uma neo. Na UTI NEO são 6 profissionais em regime de 24 horas, eles não intensificado ali, por isso chama intensivo, né? A gente está ali 24 horas com o paciente. Um abraço aí, pessoal da UTI NEO. Um abraço aos colegas também da UTI adulto e os que fazem a parte de ambulatório, né? Que também fazemos atendimentos lá, microcefalia e a parte das clínicas médicas. Então, a gente fala muito dos hospitais públicos, tem muito a desejar, a gente sabe que deixa muito a desejar, que precisa que os governantes investam mais, mas ele tem pessoas profissionais competentes, profissionais comprometidos com a saúde pública, e isso faz a diferença, né? Apesar de toda a dificuldade. Dificuldades existem, mas, como diz, a gente tem que trabalhar com compromisso e com amor. Né? O amor é fundamental. Aquela questão, inclusive, do juramento que você faz, né? Você passa muitos anos na faculdade e ali você quase que toma, né,
uma lavagem, né, cerebral para prestar bom serviço, com amor, com atenção, com compromisso mesmo, com a saúde. Porque saúde, gente, não tem erro não. Se errar, o cara morre. Então você tem que realmente amar o que faz quando você trabalha com a saúde, não é isso, Manuel? Com certeza. Mas aí a gente, Manuel, a gente vai começar a te fazer algumas perguntas aqui para a gente tentar esclarecer aí ao público, né, qual a área que você, né, escolheu e abraçou para tratar da saúde dos seus clientes, né, das pessoas que lhe procuram com problemas de saúde. Primeiro eu quero saber o seguinte, você trabalha lá na Intimamente, né? Como é que faz lá na Intimamente? Marca consulta, chega lá, qual é o dia que você atende? Manoca, veja só, eu trabalho na clínica Intimamente, tendo nas segundas-feiras, terças, quintas e sextas. Certo. Na quarta-feira é o meu plantão na UTI, certo, no regional, onde também trabalho, faço a parte de coordenação. E nas segundas, terças e quintas eu faço esse é o dia todo lá na Intimamente? Na Intimamente é segunda, terça, quintas e sextas. Sim, mas manhã e tarde? Manhã e tarde. Então, olha, se você está com problemas, né, aí, para que a fisioterapia a gente considera hoje, né, um milagre, assim como a catarata. Eu posso dizer isso, amigo, porque eu deixei de jogar uma peladinha aos 22, 23 anos por causa de um problema que eu tinha no joelho. E já com 45 anos, às vezes eu nem conseguia andar, rapaz. Às vezes eu não conseguia dirigir, pedia o vizinho para dirigir para mim. Aí um médico disse, aqui, toma aqui, procura esse fisioterapeuta, tal, tu vai ficar bom. Ele disse isso, eu fui com 10 sessões, né, eu tinha 45, hoje eu tenho 60, isso faz 15 anos. Quer dizer, eu deixei de jogar pelada quase 30 anos, por conta de um problema no joelho, tô curado, tô bom. E foi 10 sessões de fisioterapia, eu acho que não durava 15 minutos cada sessão. E tô bonzinho, até hoje nunca tive problema. Então, hoje a fisioterapia, assim como a catarata, o cara entra no consultório médico cego e sai vendo tudo. Então é um milagre, né? É quase um milagre. Então, não, o fato de Deus colocar um profissional que faz isso é um milagre, né? Um milagre de Deus. O milagre de Deus é o corpo humano, né? Pois rapaz. E a gente é aquela ferramentazinha, o suportezinho que a gente vai lá e faz o start. É verdade, sem dúvida. Então, a fisioterapia hoje tem essa missão aí. O cara tá sem andar e de repente, um mês depois, passou 20 anos, um mês, 2 meses, 3 meses, às vezes um pouco mais, mas volta a andar tudo, né, numa boa. Então, olha, você aí que tem problemas de articulação, coluna, tem que procurar o fisioterapeuta. Esse é o conselho que eu te dou. Bom, mas vamos aqui, né, fazer algumas perguntas de esclarecimento. Manuel, enquanto fisioterapeuta, o que é que você me diz sobre o que é hérnia de disco, né? Muita gente tem, né? O cara às vezes, porque eu vivo muito sentado, eu dirijo demais, eu trabalho sentado, eu durmo numa cama ruim. Então, o que é uma hérnia de disco? Incomoda pra chuchu muita gente. Eu só vejo o povo reclamando, eu tenho hérnia de disco, eu tenho hérnia de disco. Bem, vamos conversar um pouquinho sobre a hérnia de disco, né? Veja só, é uma patologia, a medicina hoje ela está bem avançada, consegue fazer algumas imagens importantes através da ressonância magnética, de qual a gente pode ver como está a hérnia, como está essa patologia. Mas vamos lá, é um distúrbio musculoesquelético, neuromusculoesquelético, que acomete os discos fibrosos e o núcleo pulposo da hérnia, da vértebra. Quando o núcleo pulposo ele começa a extravasar, vou falar um pouquinho para que as pessoas entendam. Claro, claro. Certo? Existe um anel fibroso e dentro desse anel um núcleo meio gelatinoso, substância mais gelatinosa, que precisa ser suportada pelo anel. Esse anel e esse núcleo, ele faz um suporte entre as vértebras, como se fosse um amortecedor, tá certo? O corpo humano, desde alguns milhares de anos, com a evolução, em que o homem, na época, andava
era quadrúpede e veio para a posição ortostática, né, em pé. Então, para isso, teve que alargar a cintura pélvica para ver o suporte de peso, né? Com esse suporte de peso, se houve a biomecânica modificada para que o corpo humano mantesse na posição ortostática, né? Que é a posição em pé, ereta. Com isso, a ação da gravidade faz com que os suportes, o peso entre as vértebras aumente e os desgastes. Aí vem a condição postural, e também, um exemplo, o motorista dirige 12 horas sentado, é uma condição para desenvolver hérnia. Quem trabalha muito tempo em pé é uma condição para desenvolver hérnia. Quem trabalha com movimentos, levanta, abaixa, pega peso, também uma condição para desenvolver a hérnia. Na verdade, ela passa a ser um desgaste entre o núcleo pulposo, o anel fibroso e uma placa. É uma placa óssea que é como se fosse um suporte entre uma vértebra e outra. A gente não tem um modelo da vértebrazinha aqui para a gente mostrar um pouco como funciona essa biomecânica. Com esse desgaste, esse núcleo, ele começa a extravasar, formar uma protusão. E essa protusão, ela pode chegar a comprimir a iniciação, a saída dos nervos. Entre esses nervos, nessa compressão, o paciente começa a sentir alguns sintomas, e entre eles, dores. Né? Não sei se deu para... Tá ótimo, a explicação tá ótima, né? É uma explicação técnica, não tem como ser diferente, né? Você está falando das vértebras, da lubrificação, falou do peso, que a coluna, a princípio, na criação do homem, não foi feita para essa posição. Quando mudou de posição, houve uma readaptação. A gravidade, né, da terra mesmo, da própria natureza, puxa para baixo. O peso que aumentou, né, precisa que o organismo se readaptasse, alargasse, né, o quadril, a lubrificação melhorasse, né, que você falou no gel aí, e as vértebras sofrem o impacto de tudo isso. Você vê o cara que joga voleibol, ele passa ali aqueles, 2 horas de jogo, né, de voleibol, dando pulo e pulando, e quando ele chega no chão, que ele bate, bum, tu já pensou quantos quilos tem ali em cima de cada vértebra? O achatamento em cima de uma vértebra daquela aumenta. Os atletas, eles têm essa condição, né, de poder desenvolver uma hérnia discal, tanto pelo impacto, tanto pelo desgaste, né? Eles trabalham muito, principalmente aqueles atletas que são eles trabalham esporte olímpicos, né? Trabalha muito de salto, de rotações, principalmente em rotações, em flexões excessivas, há o desgaste maior, né? Maior, e há a possibilidade de desenvolver sim a hérnia. Para as pessoas que trabalham com peso, até as donas de casa, movimentos bruscos, pode desenvolver. O que acontece é o seguinte: existe os fatores internos, externos e psicossociais, psiconeurossociais, que também ajudam no desenvolvimento dessa patologia. Realmente, você precisa cuidar, né? O indivíduo que trabalha muito com isso, ele precisa ter uma orientação de um profissional, né? Às vezes o cara tem um treinador que quer ele bem preparado para ele ganhar, no caso do atleta, para ele ganhar medalha, para ele ganhar resultado, para ele trazer resultado, mas não sabe orientar ele como ele deve cuidar do seu corpo, né? E aí o atleta tem uma responsabilidade muito grande. Quem devia ter essa responsabilidade é quem o representa. Mas às vezes o cara é ignorante também, não sabe, também não tem culpa. Aí é preciso que o atleta, né, esse tipo de informação que você está trazendo aqui, é o tipo de informação que esse programa se propõe, né? É um programa cultural para levar informação para quem precisa dela, né? E para quem
deve usar essa informação. Então, é preciso que a pessoa procure. Eu não sinto nada, você não sente nada hoje. Mas o que é que você está fazendo, né, com sua saúde? Como é que você está tratando ela? É importante que você procure profissionais, quando você começar a sentir as primeiras dores, né, os primeiros inchaços, os primeiros incômodos, você procure um profissional fisioterapeuta para ele te dar. Às vezes você não tem nada, mas está desenvolvendo. E aí é um tratamento preventivo. Você vai lá, ele diz o que é que está acontecendo, conversa com você, você diz o que é que você tem feito com o seu corpo e ele vai te orientar. Não é assim que funciona, Manuel? Sim, isso mesmo. Microfone. Sim, é assim que funciona, né? Quando o paciente ele começa a sentir os primeiros sintomas, né? Ele começa a sentir, deu uma fisgadazinha, deu um incômodo, uma dor, e ele vai tomando uma medicação, um anti-inflamatório, e vai se mantendo achando que está ficando bem, que a dor passou, é isso mesmo, não procura o profissional, aí o vizinho diz, não, toma um chá de camomila, da rasteira, não sei das contras. A pessoa vai tomando isso e achando que está ficando bem, mas o problema está lá. Procura o profissional de saúde, o ortopedista, o médico que vai encaminhar para fazer os exames necessários, para fazer encaminhamento para a fisioterapia. A hérnia de disco ela é incapacitante, né? Ela é uma das patologias mais incapacitantes do país. O INSS está repleto de processos com pessoas que levam a essa situação de incapacidade. E ela incapacita mesmo. Eu recebo pacientes que... Eu tratei de uma paciente que fazia 4 anos que não conseguia ter uma atividade de vida diária comum, normal, porque... Só lhe interrompendo, para você complementar essa fala sua. Depois de você adquirir, né, um problema desse, né, de hérnia de disco, tá lá, a hérnia está instalada. Você disse que ela pode chegar a incapacitar o indivíduo. Incapacitar, o cara não ter como mais ter atitude nem trabalhar. Isso. Então, veja bem, depois de instalado lá, tem cura? Não. A hérnia de disco não tem cura, né? Ela tem... Você consegue estabilizar a hérnia de disco. Existem algumas cirurgias que os médicos eles fazem para, um exemplo, quando ela passa a exteriorizar, né? O núcleo pulposo ele se exterioriza, ele tem que, sala cirúrgica mesmo, tem que ir para a cirurgia, mas o paciente não pode chegar a esse estágio, ele tem como não chegar a esse estágio, fazendo os tratamentos corretos, procurar a fisioterapia. E o tratamento cirúrgico, ele corrige e deixa você apto ou melhora, como é? Como diz, às vezes é uma faca de 2 gumes, né? Tratamento cirúrgico. Hoje, com a evolução da medicina, existem algumas cirurgias que realmente dão um suporte, mas, como a gente diz, não é necessário deixar chegar a esse estádio. Tem que tratar... O paciente tem que procurar ajuda. O auxílio de um profissional. O mesmo. Às vezes um outro profissional que não é o especialista começa a tratar, achando que vai dar solução ao caso, o cara acha mesmo, acredita que vai solucionar, mas ele não tem, por exemplo, o treinamento que um fisioterapeuta tem. Ele tem um treinamento médico em outra especialidade. Aí começa a encher o cara de medicamento e às vezes tende a agravar o problema. Quando chega no fisioterapeuta, às vezes está quase que insolúvel, né? Bota o microfone. Pois é, quando chega pra gente, chega no estágio bem avançado, o tratamento demora mais um pouco, né? Porque a inflamação já está já passou de aguda, já está em crônico, né? Aí a gente já começa a ter um aporte de atenção mais diferenciada. O tratamento prolonga-se mais, entendeu? A incapacidade está mais próxima. Mas, com o tratamento fisioterapêutico quiroprático, a gente consegue estabilizar a hérnia, a gente consegue trazer o paciente às atividades de vida diária quase totalmente sem dor. Você falou em incapacidade, falou em INSS. O INSS hoje aposenta por conta da hérnia de disco? Eles colocam no benefício, né? O paciente vai para o benefício, tenta recuperar. Faz o tratamento, tenta recuperar. Nos casos de incapacidade, com certeza eles vão
Então, só para informação, o INSS, ele pede o laudo de um fisioterapeuta ou de um outro médico? Tem que ter o laudo do fisioterapeuta. Tem que ter, né? Isso é muito importante. Então, isso é importante que você saiba. Olha, o trabalho do fisioterapeuta é tão importante no tratamento, né, de questões como a hernia de disco ou outra lesão, né, na junta, que o próprio INSS exige o laudo de um fisioterapeuta. Então você, por ser inteligente, por não estar ouvindo aqui, se a lei exige que um profissional como fisioterapeuta entre no processo para definir se você vai para o benefício ou se você vai ser aposentado, você não precisa nem discutir, né? Você se sentir com uma dor repetitiva, com uma dor que não passa, com uma dor, né, que não está dando jeito, o tratamento por um médico clínico geral. Então você procura, tá certo? O fisioterapeuta não lhe custa nada procurar, né, um profissional da área específica, um especialista. A gente agora vai para o intervalo comercial e não sai daí não. A gente volta, tá certo, com um tema muito rico para você tratar bem, cuidar da sua saúde. É VaptVupt. O verão chegou e arrebentou na Estilos Importes. Coloriu geral, blusas de malha, polo, calças e bermudas jeans, promoção de bermuda moletom, roupas de praia, carteira masculina, bolsas femininas, cintos e sapatos femininos e masculinos, perfumes e muito mais. Tudo com um precinho que dá no seu bolso. Venha e comprove, mas venha correndo, ou você vai perder o show de preços baixos. Estilos Importes. WhatsApp 81988274850. Galeria Elizabeth Santos, Rua da Soledade 3, Centro Palmares, Pernambuco. Próximo ao Hotel Luar Palace. Churrascaria Boi na Brasa, seu point em Palmares, localizada na zona da Mata Sul de Pernambuco. Venha curtir diariamente o excelente atendimento oferecido aos clientes. Almoço, petiscos, bebidas, todo o serviço bem a gosto do cliente. Dispõe ainda de playground, música ao vivo nos finais de semana, karaokê, telão para os dias de futebol ao vivo e uma equipe de seguranças bem treinados para garantir a segurança de todos. Tudo isso preparado com exclusividade para você e sua família. Venha e comprove. A Churrascaria Boi na Brasa garante excelência no atendimento. WhatsApp 81996145299. Avenida Luiz de França, 1355. Palmares, Pernambuco, Brasil. Medicamentos, fraldas e perfumaria, cuidando da sua saúde toda hora e todo dia. Farmabrito oferece atendimento especial. Atendimento especial. Temos aferição de pressão, profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito. Agora em 2 endereços: Rua da Aurora, Centro Palmares, e na Avenida Frei Caneca, em frente à Agência do Trabalho. Fazemos entrega a domicílio grátis. A Farmabrito faz entrega a domicílio grátis. Ligue agora mesmo: 3662-2705, com atendimento especial. Farmabrito tem profissional farmacêutico em tempo integral. Farmabrito, cuidando da sua saúde com atendimento especial. A RC Móveis e Decorações realiza seus sonhos e decora sua casa com estilo, requinte e qualidade. A RC Móveis dispõe de uma equipe de profissionais competentes para lhe auxiliar na decoração da sua casa. Planejamos seu espaço, fazemos cozinhas, quartos e home. Tudo planejado. Faça seu orçamento. É grátis. Aqui seus sonhos se tornam realidade. Fone 81-3662-1245. Rua da Conceição, número 1200, no centro de Palmares. RC Móveis, um espaço com seu estilo.
A ETESP, Escola Técnica de Saúde Pública dos Palmares, informa que estão abertas as matrículas para os cursos técnicos de Laboratório em Análises Clínicas, Técnico de Vigilância em Saúde e Técnico de Agente Comunitário de Saúde, todos com diplomas autorizados pelo MEC via Sistec, além de cursos de qualificação profissional em farmácias e drogarias, ASB, Auxiliar de Saúde Bucal, Analista de Águas, Flebotomia, Taxidermia, Cuidador de Idosos, Perícia Ambiental, Auxiliar de Sala de Parto, Neonatal, entre outros. Início das aulas, dia 2 de março de 2020. Inscrições grátis pelo site www.espalmares.com.br ou na rua Dom Expedito Lopes, número 32, bairro Modelo, Palmares, Pernambuco, no prédio do Senege, Escola São José, por trás do INSS. Fone 81997715309. Falar com Leonardo ou 996547968. Falar com o professor Amaro ou 984827028. Falar com o professor João. Escola Técnica de Saúde Pública dos Palmares. Intimamente, a sua clínica de saúde integrada, com diversas especialidades: psicanalista clínico, psicopedagogo, psiquiatra, neurologista, dermatologista, nutricionista, clínico geral, ortopedista, pediatra, fisioterapeuta quiropraxista, fonoaudiólogo. Telefone 81 3661 2646 ou 81 99247 8601. Rua Coronel Pedro Paranhos, 359, próximo ao INSS. Marque sua consulta pelos telefones 81 3661 2646 ou 81 99247 8601. Está entrando no ar, programa Panorama Popular. A gente pede desculpas, né? Teve um probleminha técnico e a gente ficou sem o áudio, mas nosso técnico conseguiu corrigir o problema e o áudio voltou e nós voltamos, né, com essa entrevista maravilhosa, né, com o fisioterapeuta Manuel Neto, tá aqui explicando o que é. Estava explicando aqui o que é quiropraxia, né? Praxia. Então, Bem, encosta o microfone. a quiropraxia oficial, ela foi criada no ano de 1897, 96 por aí, não tenho bem lembrado essa data. Mas ela é nova, é uma nova, assim, entre aspas, a moderna quiropraxia, né? Porque existem relatos que foi achado pinturas rupestres em cavernas e manobras na Itália, na França, há mais ou menos 7.000. Documento. Grécia. Pelo automática. E daí, então, prática
América. Da fisioterapia. O microfone dele tá cortando. Tava desligado. Vai. Hoje ela é uma especialidade da fisioterapia, né? Hoje os fisioterapeutas eles fazem especialização em escolas especializadas em ensino da quiropraxia e também existem alguns cursos de formações dentro dessas escolas. No Brasil existem várias, a maioria está no Sudeste, algumas aqui Esse já... tratamento de quiropraxia aqui no Brasil, ele é antigo? É bem antigo já vem há um bom tempo. Acredito que não tenho relatos, mas acho que há mais de 50 anos já se trabalham com quiropraxia. 40, 50 anos. Do período da... Como é que se dá esse tratamento? É a base de quê? Basicamente, o quê? São manobras articulares. A gente recebe o paciente, faz uma anamnese, verifica a causa, o problema que ele apresenta. A maioria dos casos, sempre problemas articulares, problema da coluna vertebral. Uma das colunas pode estar afetada. A gente chama na quiropraxia de ajustes quiropraxos. Mas no início se comentava de subluxações. Hoje esse termo subluxações foi retirado. E a gente trabalha hoje na hipo e hipermobilidade. Então a gente procura no paciente as zonas de hipo e hipermobilidade, descobre a disfunção e dentro dessa disfunção a gente age com as manobras quiropráxicas. Então, o tratamento, por exemplo, para problemas de coluna, né, com a quiropraxia, é o mais moderno, o mais eficaz? Olha, eu sou muito, se eu for falar, né? Mas no meu dia a dia, com meus pacientes, é um tratamento muito eficaz. Na verdade, eu uso tanto a quiropraxia como a osteopatia, técnicas de osteopatia também com meus pacientes. Dependendo de cada caso, a gente vê a melhor técnica a usar. Mas te digo que 98,9% eu uso quiropraxia. E o que seria a osteopatia? A osteopatia também é uma técnica em promoção de saúde, em que trabalha também com técnicas articulares, né, manobras articulares. A gente chama terapias manuais e que também a gente faz o trabalho de manobras articulares. Agora existe uma diferença entre quiropraxia e osteopatia, é mais filosófica. Mais um pensamento filosófico diferente entre a quiropraxia. A osteopatia, ela vê um corpo como um todo, como a quiropraxia. Mas o conceito filosófico é diferente. Filosoficamente. Filosoficamente. Mas todos os dois você acha eficaz? Todos os dois são eficazes. Tem assim, dependendo do caso, assim, que você opta por um ou por outro, de acordo com o caso? Ou... De acordo com o caso. Com o caso, né? Não é uma opção do paciente. Existem algumas técnicas osteopáticas que em certo paciente, devido à altura, peso e ajuste que precisa ser feito na vértebra, a gente usa a osteopatia. Na quiropraxia, também a gente faz uma avaliação pelo paciente, pelo distúrbio naquele momento, pelo desajuste articular. Eu fico me perguntando, você já teve casos que o paciente chegou e disse eu quero fazer o tratamento ou de quiropraxia ou de osteopatia e você indicou o outro por uma questão de você avaliar e ver que aquele resultado seria melhor? Veja só, quando o paciente chega ao profissional, ele, no momento hoje, na nossa região, poucas pessoas conhecem essa especialidade. Então, quem já foi tratado, tem uma paciente que ela foi tratada diretamente com osteopatia. Na época, eu só tinha a formação em osteopatia. Então, trabalhei com ela só em osteopatia. Quando ela ligava para mim, ela dizia, olha, estou precisando de osteopatia. Mas hoje,
no momento aqui na nossa região, acredito que poucos pacientes, pessoas têm conhecimento desse tratamento. É muito importante, né? Quando o paciente ele procura o profissional, já é um caminho andado, né? Meio caminho andado. É um paciente que está consciente do problema que tem e tende a ajudar, né? Porque eu penso que a ajuda, a participação, a colaboração do paciente em fazer tudo aquilo que o profissional diz que ele tem que fazer, como ele deve dormir, como ele deve sentar, tudo isso são processos de tratamento, né, Emanuel? Na anamnese, na conversa que o profissional tem com o paciente, a gente chama anamnese. E dentro dessa anamnese, a gente vai descobrir o que pode ter trazido o paciente para aquela condição de dor. Entendeu? O que foi que aconteceu, né? O que foi que você fez? Quando foi que você sentiu essa dor? Por que foi? Qual o motivo? O que é que vem a acontecer? E dentro dessa investigação, dessas perguntas da anamnese, a gente descobre os fatores. Se foi um fator musculoesquelético, né? Se foi um fator de um movimento brusco, vou falar como falavam os quiropratas no passado, alguma subluxação, que a gente não usa mais esse termo, mas ou pode ser alguma coisa mais neuropsicossocial, paciente que às vezes uma preocupação, uma preocupação muito grande, digamos um exemplo sutil, você está preocupado com uma fatura que vai vencer agora, sexta-feira, e você não tem um dinheiro, um exemplo, tá? Isso desencadeia um desconforto totalmente no corpo, uma disfunção, você chega com dor no consultório. E aí se você chega, recebe o paciente e vai direto tratar logo a dor que ele está sentindo e não faz uma anamnese, você não consegue encaminhar esse paciente para um outro profissional. Entendeu? Então a anamnese é importante para descobrir o porquê da dor. Entendeu? Diga uma coisa, interessante como a pessoa, o ser humano ele tem uma capacidade muito grande de absorver dor, né? Você basta ver a mulher, né, que tem, quando ela vai ter a luz, tócio, tudo dói muito, dói bastante. Então, eu acho que essa capacidade às vezes até atrapalha, né? Porque você começa a sentir dor e você vai aguentando, aí chega o vizinho, o seu vizinho, você depois que não aguenta mais, conversa com o outro, aí o vizinho procurou o profissional. E o profissional detectou naquele vizinho, naquele amigo, o problema dele. E passou aquele medicamento e aquele tratamento. Aí o vizinho, talvez até bem intencionado, o medicamento que eu tomei foi esse, tô boa, senti a dor assim, feito tudo. Mas pode não fazer o bem. Existem as contraindicações, né? Você às vezes pode tomar um medicamento, se deu bem, mas o seu colega não pode. Tudo tem que ser prescrito. Toda medicação, todo tratamento tem que ser prescrito pelo profissional. Ó, gente, a dica que fica é essa aí, né? Doutor Manuel, olha, medicamento tem o lado que ele faz bem, mas tem, né, os efeitos colaterais. Então, pode fazer bem para alguém e fazer muito mal para você. Então, porque curou o teu vizinho, o teu amigo, o teu irmão, o teu pai, tua mãe, não vai curar você. Não significa também que vai te fazer mal. Mas você precisa ter segurança de que vai fazer bem. Não é assim, doutor? Correto. Então, a gente passa aqui, ó. O que trata a quiropraxia? O que trata a quiropraxia? Bem, eu fiz 10 tópicos aqui bem interessante. Que algumas pessoas dizem, o que faz? Só trata a coluna, só trata os ossos, porque essas manobras faz o que realmente? Bem, nosso corpo, ele é uma unidade, né? E dentro disso, a gente tem, nós quiropraxistas e osteopatas, a gente observa o corpo humano como um só, um contexto só. Então, todos os nossos organismos, todos os nossos órgãos estão ligados, interligados. Todos os nossos músculos estão interligados. Ossos, cartilagens, nervos, artérias, veias, entendeu? Então, quando a quiropraxia faz um ajuste articular,
desencadeia um input. Esse input vai para o cérebro identifica esse input e retorna com os efeitos necessários para aquele indivíduo. E a gente chama do start da autocura. Todo ser humano, todo corpo, animal, humano, tem essa função da autocura. O nosso corpo, ele consegue curar as nossas doenças. Desde que a gente precise de um profissional que dê esse start, que dê esse ajuste. Aí é que está fugindo um pouco dos pensamentos. Vamos para a crendice popular, né? E é verdade, Deus é maravilhoso nesse sentido, né? Fez tudo perfeito. Então vamos lá, os benefícios da quiro. A quiro, ela reduz os espasmos musculares, né? Aprimora a oxigenação, melhora o sistema imunológico, importante. Quando a gente faz os ajustes, a gente faz as avaliações e aplica os ajustes, a gente melhora a oxigenação daquela área, a gente melhora o aporte sanguíneo, a ida de nutrientes para aquela região, e é onde acontece a transformação principal, que é a cura. A gente consegue levar para ali todas essas informações para um exemplo, para uma vértebra que está em uma disfunção. Ela saiu da função, a gente faz o ajuste, ela volta para a função, e entre isso a gente oxigena, leva nutrientes, todo esse aporte que o nosso próprio corpo produz, né? Melhora o fluxo de nutrientes, eu já falei, reduz dor e a rigidez. A rigidez, ela provoca dor, e a dor provoca a rigidez, né? Quando a gente faz o ajuste quiropráxico, a gente manipula essa região, já começa a melhorar o aporte de fluidos com nutrientes, sangue. Promove o relaxamento, né? Libera as endorfinas. Você, quando instala a coluna, né? A gente manipula a coluna, o paciente faz, rapaz, se tinha uma coisa tão boa, né? São as endorfinas entrando em ação, né? Melhora a função digestiva, né? Aprimora o desempenho atlético, né? O atleta, ele tem muitas lesões. Lesão, o músculo entra em sofrimento. Quando a gente faz os ajustes, a gente faz todo o tratamento, a gente leva nutrientes, leva substâncias anti-inflamatórias. Então, menos dor, mais desempenho. Reduz o tempo de recuperação de lesão. Estimula a regeneração tecidual, com certeza, né? Um tecido que não estava recebendo oxigênio, aporte sanguíneo, nutrientes, lógico que ele vai demorar a se regenerar. Então, quando ele começa a receber essa regeneração, esses aportes de nutrientes, lógico que ele começa a regenerar. A função volta ao normal, o paciente volta a ter a sua função normal. É um paciente que a gente recebe às vezes pacientes saindo dentro do carro sem andar. Sai do nosso consultório, caminhando normal, daí volta na outra sessão, a gente faz as sessões. Né? Não tá eles acreditam que seja um milagre, mas é o próprio corpo dele fez aquilo. O milagre da fisioterapia, que eu falei no início. Emanuel, existe assim, as pessoas às vezes dizem, rapaz, eu fui no profissional, no médico, normalmente fala médico, e minha coluna estava toda troncha. Tecnicamente, esse termo toda troncha significa que ela está desalinhada, as vértebras, elas realmente podem sair do lugar e estarem mal posicionadas e você alinhar elas. Existe uma patologia que, no termo biomecânico, eu esqueci agora o nome, é um deslizamento da vértebra. É uma patologia, a vértebra, mas não é o normal do dia a dia, entendeu? Uhum. O que acontece é o seguinte, uma disfunção. O músculo, ele entrou em espasmo, tá certo? Com um movimento brusco de uma pessoa que foi apanhar um balde, ou foi subir um degrau, ou deu um movimento brusco, o músculo entrou em espasmo, um dos músculos da vértebra, um espiral, dói bastante, né? Dói muito. Aí então fica como se travou, né? Ou seja,
Quando a gente recebe um paciente travado, na maioria existe ali uma hérnia. Com certeza, tem uma protusão, uma hérnia em protusão, uma extrusão, alguma coisa desse tipo. O paciente está ali com um distúrbio, uma patologia de hérnia. Além disso, aquela região já está em sofrimento, tá certo? Ela faz um movimento brusco, aí trava de dor. O músculo volta ao normal, volta com certeza. Na primeira sessão. Você busca imagem, tipo raio-x ou ultrassonografia, alguma coisa, para dar certeza daquilo? Veja só, na maioria das vezes o paciente já chega com os exames, né? Eles já são pedidos pelos médicos, ele já vem com um diagnóstico. O médico já chega lá, olha, hérnia de disco L4, L5, L6, L5, L4, L5. L6 não tem, não. L4, L5, S1. São as regiões onde normalmente acontece o aparecimento da hérnia. E a ressonância magnética é o exame que acredito que seja mais de excelência para identificação. Bom, né? Exame de imagem. Trabalha com suporte de exames, né? Isso é muito importante, né? Porque só de olho é para uma emergência, né? De olho é o clínico. A gente tem um olhar clínico. O paciente, quando chega com os sintomas, a gente já sabe, se é uma hérnia, se não foi, se é uma rotação ou não, a palpação, entendeu? Mas a gente fecha com o exame de ressonância, que é um exame de imagem muito bem acurado. Fala assim um pouco mais. Já falou, mas vamos falar especificamente dos benefícios da quiropraxia. Os benefícios, aquele que eu te falei. Vou te falar muito importante da quiropraxia. Veja só. Um paciente que ele está... Isso é um caso clínico. Isso aconteceu, certo? Eu encontrei um paciente há 4 anos semi-acamado. Só se levantava para ir receber o dinheiro e voltar para casa. Certo? Semi-acamado. Chegava em casa, ficava em leito. Eu atendi esse paciente, fiz a anamnese. Na quiropraxia, na amnese quiroprática, a gente faz a palpação e a avaliação de hiper e hipomobilidade, descobri alguns pontos importantes de hipomobilidade na coluna lombar dessa paciente. Hipomobilidade na coluna cervical desse paciente. Alguns músculos em espasmo. Trapézio superior. Esternocleidomastoideo em espasmo. Cara, o paciente era rígido. Eu fiz uma sessão de quiropraxia. Uma sessão. Fiz a avaliação, fiz uma sessão. A paciente melhorou, digamos que 50%. Conseguiu se sentar. Conseguiu trocar a blusa e não conseguia fazer esse movimento de tirar a blusa. Tá entendendo? Esse é um dos benefícios da quiropraxia. Trazer o paciente às atividades de vida diária. É verdade, é uma maravilha. É uma maravilha. Sinceramente, isso precisa ser mais difundido, as pessoas precisam tomar conhecimento. Pessoas que muitas vezes sofrem sem precisar sofrerem tanto, né? Porque dores todos nós sentimos. Há 4 anos, levou uma topada na calçada, dói pra cacete, velho. Ó, dá vontade de chamar tudo quanto é de palavrão. Mas passa. É isso que esse tratamento de quiropraxia faz conosco. A gente tá sentindo a dor, ela pode ir embora. Ou pelo menos 90% dela, e você tem uma vida normal, né? Então, vamos procurar os profissionais. Espero que outros canais de TV, que rádios, né, que governo divulguem esse tratamento, né? Até porque melhora para o próprio governo. Na questão de INSS, que você volta a ter uma condição de vida boa, você vai sair da fila de INSS. Eu acredito que ninguém quer, né?
O cara quer ficar lá, né? Não, eu tô dizendo, eu acredito que ninguém quer estar doente em cima de uma cama, não quer sentindo não, dor, sentindo uma pessoa que não produz para a sociedade. Ninguém quer isso. Olha, quais técnicas fora da quiropraxia você utiliza em seu atendimento? Existem outras técnicas fora da quiropraxia? Existe sim, várias técnicas, né? Dentro da fisioterapia, a fisioterapia é um leque enorme, né? A gente trabalha desde dermatofuncional, então práticas de tratamento do sistema do tecido, né? da pele em si, das cirurgias, pacientes pós-cirúrgicos, e desde a osteopatia e a quiropraxia, né? Entre elas, lá eu trabalho com agulhamento a seco, né? Que é o dry lindering. E também agulha é o que? Acupuntura, é uma agulha de acupuntura. A gente trabalha com essa técnica. Aí você sabe, isso a aí gente é muito trabalha, importante também. Eu conheço muita gente que ficou bom com a acupuntura. Mas é uma técnica diferenciada, né? Uma técnica onde a gente vai no músculo afetado, faz o agulhamento. Com esse agulhamento a gente estimula o sistema circulatório a levar nutrientes para aquela região, levar oxigênio, faz um relaxamento. A pessoa sente a espetada, dói bastante. Dificilmente. Um exemplo, né? Dentro do meu atendimento eu também faço ventosoterapia. A ventosa eu uso como um suporte para toda essa técnica, né? A ventosa é o quê? A ventosa é uns copinhos, é uma técnica da medicina chinesa, uma medicina milenar, né? E que a fisioterapia usa também como tratamento e promoção de saúde. Na região onde a gente vai aplicar a agulha, antes a gente pode fazer colocar uma ventosa. A ventosa é aquela sucção. Faz a sucção, faz aquela sucção, a gente faz a pressão da sucção. Depois a gente retira a ventosa e aplica o dry. Para que o paciente não sinta tanta dor. Mas na maioria das vezes não é necessário você fazer a ventosa posteriormente o dry. Você pode fazer antes também o dry e depois a ventosa. Interessante, bastante interessante, né? Então tá aí, né? Muito conhecimento, muita coisa, né? Olha, 1 hora só de programa não é o suficiente. O cara estudou 4 anos aí, técnico, né? Sabe bastante, tem uma vida aí. Quantos anos você tem já de fisioterapia? Fisioterapia, acho que vou entrando para 5 anos. Então, o cara tem 5 anos de fisioterapia, de experiência, de formação. Agora, então... fora os outros cursos, a gente vai para mais de 12 anos, né? Pois é, então você veja o seguinte. Aí não dá para você querer entender tudo em 1 hora. Mas fica aqui a dica para que você que está sofrendo, pare de sofrer, velho. Procure um profissional. Se você não tem acesso, se você não quer ir na Intimamente, se você não quer ir procurar, né, o fisioterapeuta Manuel Neto, lá no regional, lá na Intimamente, mas procure um outro do seu conhecimento, da sua confiança. Tá? E se você não tem, procure ele, pelo menos para ouvir, teste, tente, você vai ficar bom. Né? No mínimo, na pior das hipóteses, você vai melhorar consideravelmente. Você está ouvindo aí ele dizer que tinha cara que não estava andando e andou na primeira sessão, tinha cara que não estava se movendo e começou a pessoas se trocarem de roupa, que não fazia isso há bastante tempo, na primeira sessão. Então é importante que você queira ficar bom. E para ficar bom, precisa procurar urgentemente um profissional, né, fisioterapeuta, que tenha todas essas técnicas, que seja competente, responsável e comprometido com a sua cura. Então, veja bem, a gente vai perguntar aqui quem pode receber esse tratamento. Existe um tipo de pessoa que pode receber esse tratamento? Ou todos que tenham problemas, né, de articulação, de musculação, de reumatismo, esse tipo de dores, né, todos podem procurar? Olha, existem algumas ressalvas de algumas patologias, né? Paciente... Existem uns profissionais, alguns estudos que dizem que pacientes com câncer não podem receber quiro, mas outros colegas não podem receber quiro. Então existem algumas limitações. Por exemplo, crianças. Eu atendo crianças a partir de 6 anos de idade. Abaixo de 6 anos eu não atendo, mas já tem colega que atende recém-RNs.
né? Tanto na maioria são osteopatia. Eles têm estudado aquela situação e você não tem. Não, é coragem mesmo. É coragem, né? Eu mesmo, particularmente, eu não. Assim, não é que seja coragem, eu não acho que seja tão necessário a gente usar uma técnica para um RN, né, manipulativa. Não acho necessário. Mas a partir de 6 anos de idade, aí realmente, dependendo da patologia, a gente faz os ajustes. Idosos a gente tem ressalvas, sim. Existem as técnicas não só manipulativas, né, aquelas que as pessoas querem escutar o estalo. Já ouviu falar o estalo? Já ouvi falar. Estalou meu pescoço, minhas costas. Não, existem outras técnicas que a gente atende dentro da osteopatia, dentro da quiropraxia, que não precisa ter os thrush, né, que são os estalos. Que são as técnicas de liberações musculares, as técnicas de Schlenz, e assim vai. Mas, com observação, densidade óssea, de saber se o paciente tem osteoporose, se tem alguma doença câncer ósseo, essas coisas não tem. Doenças degenerativas. A degeneração a partir dos 40 anos todo mundo está caminhando para ela, verdade, né? Verdade. Mas existem alguns fatores importantes dentro da anamnese que a gente faz e a gente observa e se esse paciente pode ou não pode. A maioria, 99% dos pacientes que chega pode fazer quiropraxia. A gente escuta falar, realmente você falou bastante aqui sobre a questão da hernia de disco. Aí muita gente tem, e muita gente sente errado. Eu acho que todo mundo, o estresse, trabalho, bom, uma série de coisas que leva a isso aí. Agora a gente tem uma coisa aqui, nós seres humanos, que é muito comum, que é o torcicolo. Eu mesmo já me acordei com o torcicolo muitas vezes e passava 3 dias, passa mais, e às vezes passa semana, incomodando e doendo bastante, e você consegue um tratamento eficaz, rápido, assim. Na hora, né? E na hora, o espasmo muscular. No espasmo muscular, o torcicolo está recebendo uma mensagem do cérebro e é para ele contrair. Aí ele estava como se vou te dar um exemplo bem grosso aqui, bem rápido, assim, vou falar bem popular. O cérebro ele manda uma mensagem para aquele músculo, ele está entrando em espasmo. E quando a gente faz uma técnica para aquela vértebra, para aquele músculo, a gente vai fazer uma avaliação, descobrir qual músculo, qual vértebra ela está em estado de espasmo, onde ela está em disfunção, fora da função. A gente vai naquela vértebra específica, vai e faz uma manobra. Avalia o paciente e fazemos outra manobra muscular, pronto, você vai para casa normal. Rapaz, isso é um milagre, velho. Falando sério. É o corpo humano. É verdade, porque você que tem torcicolo, diga a verdade, eu já tive várias vezes. Incomoda, rapaz, dói, é chato, você vai virar, você tem que virar, você não roubou. Ele tá dizendo aqui, meu irmão, que você vai lá, ele te trata e tu sai do consultório dele, bom. Então, tenho que esperar, tem que ir mesmo. Eu agora tô aprendendo, se eu tiver um troço dele, lá, né? Já sei onde é que eu vou correr. Foi muito importante, pelo menos para mim, essa entrevista está sendo riquíssima. Você está de parabéns, muito obrigado por ter aceitado aqui, muito obrigado à Clínica Intimamente por ter aceitado, né, trabalhar esse mês todo os programas da TV Net, do programa Panorama Popular, que começa às 11 horas da manhã, nas terças e quinta-feiras, é todo sobre saúde, temas importantíssimos de relevante interesse social, né, e eu estou muito feliz com essa parceria com a Clínica Intimamente, e a gente agradece enormemente aos empresários, né, Rosa Maria e Ricardo, né, Ricardo Moraes. Rosa é uma figura, né? Rosa é maravilhosa, né? Ótima profissional, tá? Também atende lá na área de psicanálise e temos uma excelente gama de profissionais lá na clínica à disposição da Sociedade Palmares, né? A saúde é importante para nos manter alegres, né, vívidos, e dor não é bom para ninguém. A nutrição também é importante. A gente faz o tratamento de quiropraxia, fisioterapia, osteopatia, seja qual for a técnica, mas se o paciente ele não tem uma boa nutrição, não tem uma boa
prática de atividade física, tudo volta, né? Tudo pode voltar. Então a gente tem que trabalhar também a nutrição, trabalhar a prática de atividade física, não ser sedentário. Paciente que a gente passa e recebe, tem algumas técnicas, às vezes o paciente ele tem uma fraqueza muscular naquela determinada área em que ele vive com essa dor constantemente, não descobre o que é, vai para médico, vai todo tipo de exame, não sei o que é, não, vai ter que fazer uma cirurgia. Tem que fazer cirurgia. Às vezes você vai lá, fortalece aquela região de volta para a função, é tudo ok. E às vezes ele não descobre, né? Lá, profissional fisioterapeuta capacitado. Palmares tem muito profissional bom. A gente conhece, tem vários colegas aqui também que tem capacidade para atender. E o paciente não deve sofrer. É a mensagem que eu deixo. Não vamos sentir dor. Dor, incapacidade. Dor deixa a gente triste. Dor não deixa a gente feliz. Faz a gente ficar um pouco fora do meio, nervoso, estressado. Vamos se tratar. É importante. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, você falou aí um pouquinho sobre ventosoterapia, né? Aí você falou aí, ventosa, mas muito rapidamente. O que é esse termo ventosoterapia? Olha, a ventosa ela faz parte da medicina chinesa, né? A medicina chinesa ela é milenar, algo extraordinário. Os chineses usam a ventosa para usar nos pontos de acupuntura, né? Trabalhando os canais energéticos, liberando os canais energéticos do corpo. Na fisioterapeuta capacitado em medicina chinesa, ele também trabalha dentro desse parâmetro de canais energéticos, do Yang, do Yin, entendeu? E também usa a ventosa como tratamento fisioterapêutico, né? Como eu trazer suporte sanguíneo, oxigênio para aquela região que está em disfunção. Apenas como fisioterapia, sem usar dentro da medicina chinesa. Não sei se você conseguiu entender um pouco o que eu estou... Um exemplo, uma área em disfunção, uma área onde a gente chama... no corpo humano, quando um paciente entra em estado de uma disfunção articular, naquela região, alguns músculos entram em espasmo. Nesses músculos, quando entram em espasmo, alguns se novelam. E a gente chama esse novelamento de pontos gatilhos. Esses pontos gatilhos são dolorosos. Você vai lá na avaliação, quando você faz a palpação e encontra um ponto gatilho, o paciente vai te dizer na hora, que ele vai gritar, ele vai dizer, ai, tá doendo, entendeu? Nessa região de ponto gatilho, o aporte sanguíneo que leva oxigênio, leva nutrientes, não tem, porque o músculo está enovelado, as artérias ao redor não conseguem levar nutrientes para aquela região, então a dor é constante. Então, daquele ponto gatilho, ele pode levar uma dor para a sua nuca, uma dor de cabeça, pode levar uma dor para a sua perna, para uma região diferente do corpo. Então, na fisioterapia, a gente usa a ventosa, pega a ventosa, vai naquele ponto gatilho e faz a sucção. Com a sucção, ela começa a levar sangue para aquela região e nesse sangue vai os nutrientes necessários para que aquele enovelamento se desfaça. Aí usamos outras técnicas, como o dry, a agulha, como uma manipulação articular e o paciente fica bem. Rapaz, muita técnica boa, né? A ciência realmente evoluiu muito. Nós vivemos em pleno século XXI e me parece que os males eles vão se sendo resolvidos, né? Passos largos, né? Você vê aí, as pessoas já não morrem tanto de câncer, já não. Eles pegam tempo, porque as alimentações, as exposições que o corpo tem ao sol e tal. Mas você veja, por exemplo, a AIDS hoje, que era um desassossego, hoje você pega a AIDS, então você vai conseguir viver bem com ela, né? Dado o avanço da ciência. Existem os tratamentos, né? Existe tratamento para o paciente com HIV, para não desenvolver a AIDS. Mas a gente tem que deixar sempre aquela luzinha acesa. Claro, né? sem Não dúvida, é bom.
ter uma doença Agora crônica. tem um nomezinho aqui, rapaz, que eu vi aqui, eu quero lhe perguntar o que é isso. Nós fizemos essa pauta e tem aqui. E o dry needling. É o dry, né? O dry é o agulhamento a seco, né? É uma agulha de acupuntura, fisioterapia, até uma médica, acredito, não estou bem lembrado, que desenvolveu essa técnica. Acredito que nos Estados Unidos também. E na região do ponto gatilho, a gente vai lá, identifica o ponto gatilho e a gente vai com essa agulha de acupuntura e insere nesse ponto gatilho. Quando a agulha entra no tecido, aquele mesmo processo que a ventosa faz começa a acontecer. Células começam a ir lá. Tem um objeto estranho ali, né? Então, exato. aumenta o aporte sanguíneo. Então, aquela regiãozinha o corpo se tratando, né? Começa a ficar vermelhinho. Você vê aquela região começa a ficar bem vermelhinho. Está indo mais aporte sanguíneo para ali. Indo o aporte sanguíneo, vai os nutrientes necessários, vai as endorfinas, vai tudo que o corpo precisa para se tratar. Aí se desmancha aquele ponto gatilho. A dor vai embora. Na acupuntura se trabalha com os meridianos. Canais de energia e os meridianos. Olha, para a gente encerrar, me diga uma coisa. O que a gente chama de dor ciática? Né? Uma dor localizada, né? Ela fica incomodando ali. Isso tem cura? Bem, tem, dependendo de como é. Por que ela está acontecendo? O que foi que aconteceu, né? Vou te falar uma coisa. Existe um músculozinho no glúteo, na região do glúteo, chama-se o piriforme. Tem até uma síndrome que é bem conhecida dos nossos colegas fisioterapeutas, que é a síndrome do piriforme, né? E em uma porcentagem da população, acho que 10%, o nervo ciático passa por dentro do piriforme. E o restante da população passa por baixo dele. Entre ele. Passa por dentro e outro pelo piriforme. O que acontece é o seguinte: esse músculo às vezes entra em espasmo. Ele entra em espasmo, comprime o nervo ciático. Na compressão do nervo ciático, ele desencadeia todos aqueles sintomas que a gente sente. Parestesia, formigamento, dor. Incomoda, viu? Incomoda muito. A gente, o profissional fisioterapêutico, identifica que foi que é o piriforme, né, na síndrome do piriforme, e vai lá e trabalha com ele. Começa a fazer os alongamentos, começa a fazer o drying, começa a fazer a ventosa, a quiro, e o paciente fica bem. E tirar alguns hábitos que faz com que desenvolva a síndrome. Entre elas é usar a carteira. O homem tem muito de usar a carteira aqui, e sentar e dirigir, vai daqui para Recife dirigindo sentado em cima de uma carteira. Desenvolve a síndrome do piriforme, né? Olha aí, gente, uma informação gratuita, né, do fisioterapeuta. Isso aconteceu comigo, por isso que eu realmente agora uso a carteira no bolso da frente. É um pouco feio, porque fica um volume, né, alto, incômodo, mas é melhor do que você usar no bolso de trás, sentar e, sobretudo, dirigir. Eu realmente adquiri essa dor que ele está falando, e eu só fiquei bom depois que eu tirei a carteira do bolso do bumbum e botei no bolso da frente. Até hoje, isso faz tempo, viu? Então, você, homem aí que gosta de usar carteira no bolso de trás, é melhor perder esse hábito. Ou usa na mão, no cofre do carro, no bolso da frente. Corretíssimo. A síndrome do piriforme, ela às vezes é incapacitante, né? Ela chega a esse nível. E se você não descobre, se você não trata, corre para esse nível. O músculo ciático, ele é o maior, o nervo ciático, ele é o maior do corpo, né? Ele chega a uma área, às vezes, que é da grossura de um dedo, né? Logo na saída, a espessura dele, né? Ele corre todo o organismo? Não, ele sai da região lombar. Aí segue pela parte medial da perna. Anatomia inferior, né? Membro inferior. A anatomia é maravilhosa, né? Ele corre nessa
Direção aqui já para proteção, né? Então, você sente a dor lá embaixo. A compressão tá aqui no bumbum. Entendeu? Tô entendendo. Verdade. Então, veja bem. As perguntas, né, que a gente achou mais interessantes nesse momento, a gente já fez. A gente agradece enormemente a sua participação. Tá certo? A gente percebeu que você é bastante competente. Seus clientes, tenho certeza que estão sendo muito bem atendidos. Os resultados práticos, né, bastante, né, consideráveis. A gente agradece enormemente a sua presença. O programa fica aqui à sua disposição e lhe dá alguns minutos aí que você achar necessário, porque o programa está chegando ao fim. A gente ultrapassou o horário porque nós tivemos alguns problemas técnicos, né, mas graças a Deus, Mário Henrique, aqui o nosso técnico, ele resolveu esses problemas. Peço desculpa aos nossos telespectadores, mas o tema foi muito importante. A gente agradece. E aí, com suas considerações finais. Manoca, foi um prazer participar, né? Me pegaram um pouquinho de surpresa assim. Realmente eu tinha marcado, mas não lembrava devido à correria do dia a dia, né? Então mas é gratificante sim, falar de saúde é maravilhoso, adoro conversar de saúde. A gente sempre gosta de dizer, faz assim, não faz, assim vai te fazer mal. Isso é importante, a gente quer ver as pessoas se sentirem bem, né? E, voltando à cetalgia, quando não é o piriforme, é uma protusão discal, né? Ele vai lá e também está lá cometendo o nervo e você também tem os mesmos sintomas. Então a gente tem que fazer a avaliação para saber o que possa estar acontecendo com essa dor que você sente na perna, esse formigamento, essa sensação de cansaço, né? E tem jeito. E assim, agradeço a clínica por me receber lá para atender os pacientes que lá se dirigem à procura de tratamento, fisioterapeuta. A Rosa Maria. Manoca, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Estou à disposição de você, a hora que precisar, a hora que você quiser. A gente pode debater outros temas, se quiser. Você diz, olha, vamos falar hoje sobre um outro problema, joelho, ombro, seja lá o que for. Dentro da fisioterapia, a gente discute, a gente conversa, a gente está aqui para promover a saúde mesmo. Então, obrigado a todos, aqueles que nos acompanham aqui pela TV NET. Muito obrigado pela audiência, né? E um abraço a todos. Fiquem com Deus. Olha, a gente agradece enormemente, mais uma vez, ao fisioterapeuta Emanuel. Agradece a Clínica Intimamente pela parceria. Olha, só para a informação de vocês, a Clínica Intimamente, ela fica ali perto do INSS, tá certo? Em Palmares, certo? Na rua Coronel Pedro Paranhos, tá? O número me parece que é 359, não sei, mas o número, né, aqui nesse momento não é tão relevante, porque é pertinho ali do INSS, na rua Coronel Pedro Paranhos, não tem errado, aqui na cidade de Palmares. Quero mandar um grande abraço a um amigo nosso aqui, viu, que está nos assistindo, é o grande cantor Ozzy dos Palmares. Grande abraço aí a tu, Ozzy. Muito obrigado. Tem mais gente aí nos assistindo. A todos que estão nos assistindo, muito obrigado. Um abraço, beijo no coração. Quero lembrar que quinta-feira vai ter mais, né, profissionais aqui da Intimamente falando sobre saúde. Mandar um abraço aqui para minha esposa. Acredito que ela também está assistindo ao programa. Ela é pediatra aqui do Hospital Regional. Atende em outra clínica também em pediatria. Ao meu filho, escritor, teve aqui. Já teve aqui. Foi, Paulo sim, também Paulo, está assistindo. Paulo Moura. Um abraço aí, Paulo Vilarina. E é psicólogo. Ele é psicólogo também, atende em Recife. Ele trabalha em Recife. Graças a Deus, um abraço para vocês e a todos que assistiram aqui. Trazer a família aqui, né? Ele como psicólogo, ele veio como escritor. Estava lançando um livro, o seu segundo livro. Correto. E a gente trazer ele aqui. Trazer ele, conversar um pouquinho esposa, sobre saúde mental, né? Minha esposa pode vir conversar um pouquinho sobre as criancinhas. E assim a gente segue. Beijo no coração de cada um de vocês. Até quinta-feira. Eu quero lembrar o seguinte. Sábado nós estaremos transmitindo daqui dos estúdios da TV NET para o programa Panorama Popular da Rádio Farol. E aí a gente vai entrar no ar ao vivo, né, com o programa Panorama Popular da TV NET, na Rádio Farol, e ao vivo
né, pelo YouTube. E a gente vai trazer aqui o Dr. Williams, Pessoa. Ele vai falar tudo sobre eleições de 2020, as mudanças, como você pode fazer, como é que você pode ser candidato, datas das leis, tudo sobre, né, eleições. E aqui a gente vai trazer também, né, 3 pré-candidatos para debater com o Dr. Williams. O pré-candidato Alexandre Leão, o pré-candidato Domingos Carvalho e o pré-candidato Agenaldo Lessa, que é vice-prefeito e é pré-candidato a prefeito. A gente vai estar aqui um grupo debatendo sobre leis eleitoral, sábado, a partir das 10 horas da manhã. Grande abraço, beijo no coração, fiquem todos com Deus. De Palmares, Manoca Leão.